Boa noite a todos. Oitava sessão ordinária do dia 24 de maio de 2021. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Oliveira Querubino, presente. Claudinei Dinello. Presente. Débora Rodrigues Santana Lima. Presente. Dulcemara Lúcio. Presente. Eliseu Zanini. Presente. Érica Carolina Dias. Presente. Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Correto, né, companheiro? Sensacional. Lucas Fernando Vitali. Presente. Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Marlon Campos de Souza. Presente. Odilo Antônio da Silva. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa a ata da sessão anterior. Com o silêncio de vossas excelências, declaro a mesma aprovada. Vamos passar para o expediente sem votação. Indicação número 111. A questão dos espaços disponíveis para novos sepultamentos em nosso cemitério agrava-se com o decorrer do tempo, constituindo-se em fator de extrema preocupação para toda a nossa comunidade. Assim sendo, impõe-se à administração mobilizar-se no sentido de buscar soluções para o problema, evitando futuros colapsos nesse setor, o que seguramente ocorrerá considerando o vertiginoso crescimento populacional de Pirapozinho, com consequente aumento no número de óbitos e sepultamento. Isso posto, indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam agilizadas as ações objetivando a ampliação do cemitério de nossa cidade, promovendo com urgência as medidas técnicas que permitam a ocupação das áreas adjacentes, buscando preservar a questão sanitária que envolve os moradores das adjacências daquele logradouro. Autora da indicação, Maria Aparecida Alves da Silva. Requerimento número 77. Considerando que, através da Lei Municipal 3.570/2009, o município de Pirapozinho foi autorizado a adquirir por desapropriação, via amigável ou judicial, por interesse público, a área de terra constante na matrícula número 47 do primeiro cartório de registro de imóvel de Presidente Prudente, São Paulo, localizada na rua Euclides da Cunha, número 377, destinada única e exclusivamente para fins de doação ao Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a construção da Agência de Previdência Social nessa cidade. Considerando que, no mesmo exercício, foi editada a Lei número 3.602, de 8/10/2009, estipulando que a não utilização da área descrita para os fins descritos no prazo máximo de 5 anos, a contar da transferência do imóvel ao INSS, importará na sua reversão ao patrimônio municipal, não cabendo ao INSS qualquer indenização por benfeitorias acaso existentes no imóvel. Considerando que, no decorrido o prazo inicialmente anotado naquele órgão federal, não deu início à obra, ensejando a edificação da Lei número 4.095, de 7/11/2014, prorrogando o mesmo por mais 3 anos. Considerando que, em 7/11/2017, transcorreu o último prazo concedido, portanto, há 3 anos, 6 meses, 17 dias, sem que o órgão federal beneficiado tenha executado qualquer obra na área recebida. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que sejamos informados sobre eventuais medidas adotadas pela administração municipal, objetivando a reversão daquela área ao patrimônio municipal. Autora, Maria Aparecida Alves da Silva. Indicação número 104. Indico à mesa que se oficie o prefeito municipal solicitando que seja determinado
ao setor de trânsito que seja implementada lado único para estacionamento de veículos na rua Francisco Milhas, no trecho compreendido entre seu cruzamento com a rua Euclides da Cunha e rua Professora Dirce Dias Jorge. Trata-se de trecho de via com trânsito extremamente conflituoso, haja visto encontrar-se localizado estabelecimento comercial com intensa frequência, bem como do templo da igreja Vila São Francisco, encerrando assim dificuldades para a circulação de veículos, urgindo assim que seja permitido o estacionamento somente de um dos lados. Autor da indicação, Alex Oliveira Querubino. Indicação número 103. Atualmente, o skate é considerado um dos esportes que mais cresce no Brasil, sendo que em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, Japão, a modalidade passou a ser considerada esporte olímpico, com grandes chances de medalhas para os brasileiros que são referência no mundo inteiro. Engana-se quem pensa que o skate é apenas hobby para adolescentes. Ele é indicado para qualquer idade e entrega vários benefícios, tanto para a saúde tanto para a saúde do corpo quanto da mente. Dentre as vantagens para a parte física está o aumento da flexibilidade, melhora da coordenação, queima de calorias e até benefícios para a saúde do coração. Já na parte emocional, o skateboard contribui para o alívio do estresse e ainda ajuda a ter mais paciência e concentração. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja determinado ao setor competente dessa prefeitura que seja elaborado projeto técnico e executivo alocando a seguir os recursos financeiros pertinentes, tendo por objetivo amplas reformas na pista de skate localizada na Praça 9 de Abril. Hoje o local está abandonado e sofre as ações do tempo, visto que desde sua inauguração, muitos skatistas já apontavam que a construção não atendia à prática do esporte, colocando a vida e saúde de quem utiliza em risco. Haja vista que os obstáculos foram construídos de forma errônea e possuem ângulos e curvaturas que impede prática correta do esporte. A título de contribuição, encaminho anexo algumas sugestões de melhorias para a reforma, elaboradas por praticantes dessa modalidade esportiva. Autor, Alex de Oliveira Querubino. Palavra ao presidente. Com a palavra o autor. Bom, eu fiz essa indicação justamente por ter sido procurado por alguns praticantes do esporte no nosso município, eles sendo os que fizeram aquela pista de skate, aquela rampa de skate que fica ali na praça próxima a Brasway. Eles construíram de uma forma improvisada, porque não tinha um local apropriado no nosso município para estar se envolvendo ao esporte. E como eles me procuraram, pedindo um local que fosse construído, né, eu sugeri a opção da Praça 9 de Abril, onde já existe uma certa estrutura, onde se encontra um banheiro, tem iluminação, tem água, e ali seria algo cabível de uma reforma para que eles viessem a usufruir daquele local. Então, diante desse pedido deles, que eu fiz essa indicação para que os praticantes desse esporte tivessem um local adequado para estar usufruindo. Dito, presidente. Indicação número 105. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal que sejam viabilizadas a instalação de companhias nos leitos hospitalares que integram o pronto atendimento municipal. A instalação do sistema de comunicação, ora postulado, permitirá aos pacientes acionar a equipe de enfermagem, agilizando o atendimento por ocasião de intercorrências.
proporcionando mais segurança e qualidade assistencial aos pacientes, permitindo ainda que o enfermeiro acione do leito do paciente um segundo profissional, podendo mobilizar a equipe médica, agregando maior eficiência aos imprescindíveis serviços prestados pelos valorosos profissionais que atuam no âmbito de nossa saúde. Autora da indicação, Débora Rodrigues de Santana Lima. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, autora. Eu fiz essa indicação porque eu acho de extrema necessidade que tenha uma campainha próxima de cada leito ali no pronto atendimento, para que o paciente, ao passar mal, ou se ele quiser pedir algo, que acione essa campainha para que seja... É importante tanto para a equipe que está lá no atendimento, que muitas vezes o paciente que está ali internado precisa de algo, e aí fica mais fácil o contato entre o paciente e a equipe de enfermagem. E eu gostaria que todos os vereadores assinassem junto comigo. Essa palavra, presidente. Indicação número 106. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando urgente serviço de recapeamento asfáltico nas ruas Luzanira Nascimento Pereira, Mário Ricardo Vieira e Projetada. Alertamos a administração municipal quanto às condições de precariedade em que se encontra o piso asfáltico nos locais retrocitados, com prejuízos à circulação de veículos, suscitando muitas reclamações, impondo-se assim a realização dos serviços que, ora, reivindicamos com a maior urgência possível. Autor, Eliseu Zanini. Palavra, presidente. Com a palavra, o autor. Então, essas ruas que eu venho aqui hoje pedir o recap, essa rua é Mário Ricardo Vieira, é ali na Morada do Sol, e a rua Luzanira Nascimento Pereira é aqui atrás perto da garagem ali. E também a Projetada, que teve sessões aqui anteriores também, que a Chamara pediu. Aquela rua lá projetada também está esquecida, né? Passou todo esse tempo do nosso mandato, né? Que teve 4 anos também, eu tinha colocado já essas ruas também, não foram feitas. Principalmente essa Luzanira Nascimento Pereira, que parece que ali está difícil, hein? Acho que nem carroça não passa lá. Pessoal que... E ali é um local, assim, que o fluxo também de veículos é muito grande, né? Então, eu peço ao prefeito, né, que de início, quando começar os recaps, se Deus quiser, logo vai voltar de novo, né? Porque foi feito bastante recap também na outra administração, né? Teve vários lugares que foi beneficiado. E a gente pede também, né, atenção nessa rua que ficou para trás. Essa Mário Ricardo Vieira também, que está praticamente na terra, né? E a gente pede essa atenção especial aí, principalmente para esse local. Obrigado, boa noite a todos. Indicação número 107. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja determinado ao setor de obras dessa prefeitura que sejam realizados serviços de recuperação do piso asfáltico antes da faixa elevada de pedestres recente implantada da Avenida Bertaço, pista sentido centro-bairro. Cumpre salientar que o leito carroçável no trecho indicado encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, haja vistas as imperfeições do piso, ensejando a intervenção administrativa, buscando solucionar de forma definitiva o problema ali recorrente e que vem desafiando o setor de obras, exigindo serviços que alcancem a base do piso asfáltico. Autor, Eliseu Zanini. Com a palavra, o autor. Ali na Avenida Bertaço, antes daquela onde foi feita agora aquela passagem elevada, ali a gente tem um problema ali há muito tempo. Já foi feito uma manutenção ali umas 2 vezes mais ou menos, né, Odilo? Só que ali parece, não sei, não consegue resolver. O asfalto ele começa a desmanchar, começa a sair por meio fio. Ali tem que ser feito um reparo
adequado. Tipo é feito asfalto em rodovia, porque senão não vai dar certo não. A Sabesp mexeu de novo. Ah, foi a Sabesp que mexeu. Então a gente vai ter que ver isso aí. A prefeitura vai ter que tomar uma posição, né? Notificar a Sabesp, se foi a Sabesp que mexeu lá. Porque daquela maneira ali não dá para ficar. Já foi mexido 2 vezes, 3 vezes e não resolve o problema. Então tem que fazer um serviço ali adequado e um serviço bem feito para que se possa, né, dar possibilidade para as pessoas. Porque ali é perigoso. A pessoa passar de moto ali tem um elevado muito grande ali, né? E pode ocasionar acidentes, atropelamento também, pode perder até o controle do veículo de moto também. Então, quanto mais rápido possível se possa fazer aquela manutenção e fazer uma coisa bem feita, que já foi feito e não ficou bom. Obrigado. Indicação número 108. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam viabilizadas melhorias no campo de futebol localizado na esquina da rua Enerson Ferreira Rosa com Nilson Ishibashi, adjacente à Capela São Judas Tadeu, na divisa dos jardins Castilho e Panorama. Trata-se de espaço utilizado pela população daquele entorno para a prática esportiva que não se encontra adequadamente para tais atividades, necessitando de atenção por parte da administração. Assim sendo, solicitamos que se procedam serviços de poda do gramado, demarcação de linhas dos jogos, alambrado e construção de vestiários, promovendo a seguir sua manutenção de forma rotineira, de forma que os interessados possam fazer uso contínuo daquele local. Autora da indicação, Érica Carolina Dias. Indicação número 109. Indico à mesa que se oficie ao chefe do Executivo Municipal que seja implantado lado único para estacionamento de veículos na rua Mário Ângelo Serenguete, no trecho compreendido entre a rua Rui Barbosa e confrontamente da mesma com a rua Antônio dos Santos, imediações do escritório da Sabesp. Chamo a atenção da administração quanto à necessidade de presente implementação, considerando que se trata de importante via arterial de nossa cidade, interligando a região central a diversos bairros, sendo utilizada como acesso a importantes estabelecimentos de ensino, bem como a garagem municipal. Em razão do grande fluxo de veículos, constata-se que, forma rotineira, congestionamentos decorrentes do estacionamento de veículos em ambos os lados da via, determinando transtornos em nosso sistema viário, urgindo, portanto, a adoção de medida objeto de presente propositura. Autor, Lucas Fernando Vitali. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Então, eu faço essa indicação porque sou pessoa, também utilizo muito aquela acesso, vários moradores vieram solicitar e pessoas que utilizam também, que levam filhos às escolas, tanto tem uma escola particular, uma escola municipal, que sempre está tendo muito transtorno, principalmente no pico, entre 7 horas, né, e meio-dia, porque horário de entrada e saída de alunos das escolas, tem o horário também dos funcionários públicos que utilizam a garagem municipal e o congestionamento fica muito grande, né, ocasionando muito transtorno. Então, eu gostaria que vocês também assinassem junto comigo essa indicação. Tenho dito, presidente. Indicação número 110. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que sejam viabilizados recursos com vistas à instalação de um sistema eficiente de iluminação na Academia de Ar Livre, localizada na rua Jeta Barreto, Vila Santa Rosa, no antigo leito da ferrovia. Oportuno se faz informar que, conforme relato da população, a utilização daquele espaço torna-se inviável no período noturno, em decorrência da ausência de luminosidade no local, restringindo, portanto, seu uso apenas durante o dia. Assim sendo, encaminhamos o presente pleito, suplicando por seu
atendimento, considerando a existência de raros espaços devidamente equipados para a realização de atividades que tais. Por parte dos moradores de nossos bairros, impondo-se, assim, a especial atenção da administração com vistas à efetiva implantação desse sistema de iluminação na indigitada academia. Autor da indicação, Marlo Souza Campos. Peço palavra. Palavra ao autor. Eu fui procurado por alguns moradores do bairro da Vila Santa Rosa, né? E especialmente os munícipes que moram ali naquela região da rua Geta Barreto, que lá tem uma academia ao ar livre, no antigo leito de ferrovia. Não sei se os nobres sabem onde eu estou falando, né? E lá essa academia é frequentada pelos moradores, crianças, mas só dá para acontecer isso durante o dia. À noite não tem iluminação nenhuma, é bem escuro. E a gente sabe da importância da academia, da prática de atividade física, da nossa saúde, né? Então eu peço ao executivo que coloque uma iluminação eficiente no local para os munícipes daquela área utilizar durante o período noturno. Tenho dito, obrigado. Indicação número 112. Indico à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando que seja viabilizada a construção de uma quadra desportiva no recinto do Estádio Municipal Pedro Leôncio Domingos, localizado na confluência dos residenciais Padre Hilário, Pierique e Natal Marravão. Ressalto a importância da construção acima referida, considerando a necessidade que seja disponibilizado o maior número de espaços para atividades esportivas em nossa cidade, contemplando principalmente os bairros periféricos, onde residem a maior parte de nossos jovens, estimulando-os a salutar prática de atividades esportivas, aproveitando dessa forma espaço físico existente adjacente ao campo de futebol, recentemente inaugurado naquela área da cidade. Autor, Odilo Antônio da Silva. Indicação número 113. Considerando que não temos a edição da FEJUP, e não teremos a edição da FEJUP, considerando que continuamos em pandemia e que muitos artistas e associações culturais estão com dificuldades financeiras, considerando que é dever do poder público apoiar a cultura como um todo, considerando que foi proposto o valor referente à emenda impositiva para 2021 para incentivo à cultura através de lives. Indico à mesa que se oficie ao Executivo Municipal que seja realizado, copiando o programa Cultura em Casa, de difusão cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e outros municípios, que seja organizado e aberto edital de chamamento e credenciamento de artistas de Pirapozinho, interessados em apresentar projetos com o objetivo de fomentar e difundir a produção cultural pirapozense, utilizando como mecanismo locais de difusão as redes sociais. Contudo, cabe ainda salientar a importância de valorizar as entidades do município, como por exemplo a ACAD, Epiração Instituto de Cultura e Arte, que podem ser parceiros nessa empreitada, dada a sua expertise. Assim, pedimos que tal ação aconteça ainda no mês de junho, ou mais tardar até o mês de agosto. Autor da indicação, Jurandir Aparecida Lima. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o autor. Boa noite, senhora presidente, nobres pares e também quem nos ouve aí pela internet. Essa indicação 113, eu já falei sobre esse assunto aqui em outras sessões. Já, inclusive, fiz alteração da emenda impositiva que a gente colocou para 2021. E eu quero aqui reforçar um pedido que eu fiz à administração com relação às lives, com relação à realização e execução da emenda impositiva, que não é muito recurso e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, que cada dia mais nos acomete de preocupação. Que é a tentativa de a gente fazer umas lives, enaltecendo assim o trabalho dos artistas de Pirapozinho,
aqueles que nós temos conhecimento, que podem se cadastrar via um credenciamento feito de acordo com alguns modelos de edital que a gente já tem do programa do Cultura em Casa do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, o que eu estou propondo aqui já de novo, né, trazendo à tona, mas a gente não teve resposta ainda com relação a esse assunto. E estou propondo que essa live, que vai ajudar financeiramente aqueles que estão desprovidos nesse momento de recursos, os artistas ficaram à margem, estão à margem nesse momento de Covid, que eles possam realizar live, nos entreter, ser valorizados e ainda receber um cachê, digamos aí de R$300, como acontece em Ilha Solteira, como acontece em outros municípios do estado de São Paulo, via Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então eu estou pedindo que, por ocasião de nós não termos novamente um dos maiores eventos da região, de evento temático de livre acesso, considerando que, inclusive, a gente trabalhou várias vezes com a FEJUP, também com artistas locais, incentivamos muitos deles. E que não vai ter FEJUP, porque a gente cria esse espaço aqui, que sejam lives na época, na semana, no dia 24, que é o nosso padroeiro São João, que seria realizado mais uma FEJUP. E não sendo que a gente possa, o governo de Pirapozinho possa executar essas lives aí em parceria com a CAD, por exemplo, que também é uma das duas instituições de cultura propriamente dita de execução de serviço em Pirapozinho, que é o Piração e a CAD. Então, nessas parcerias, poder realizar essas lives nos moldes que a gente coloca nessa indicação 113, de valorização, de difusão da cultura, valorização dos artistas e também de incentivo financeiro para aqueles que estão, nesse momento de pandemia, cerceados de poder realizar aquilo que eles têm de melhor, que é a cultura, que são dons que eu, inclusive, gostaria de ter algum, né, de tocar, de ser apresentar. E nós temos vários temas que podem ser explorados, várias famílias que podem ser homenageadas, artistas que vão, vereador Marlon, da música, do canto, da dança, da poesia, da literatura infantil, como tem a Marisa, que faz uns fantoches bacana, que alegra, vereadora Érica, o pessoal da terceira idade. A gente está sempre se comunicando pelos grupos aí de WhatsApp da terceira idade, e entre eles mesmo, entre os diálogos deles, o bom dia que cada um dá para eles já otimiza a qualidade de vida deles. E uma live também poderá ajudá-los nesse sentido, não só eles, como também os artistas diretamente falando. Tenho dito, muito obrigado. Ofício número 261 de 2021. Pirapozinho, 24 de maio de 2021. Excelentíssima senhora presidente. Assunto: resposta aos requerimentos. Encaminhamos a Vossa Excelência a resposta dos requerimentos solicitados pelos senhores vereadores. Encontra-se na casa para conhecimento. Vamos passar para o expediente com votação. Veto total ao decreto número 015/21, projeto de lei 010/21, de autoria da vereadora Dulcemara Lúcio. Institui programa de creche para idosos no âmbito do município de Pirapozinho, estado de São Paulo, e dá outras providências. O referido veto será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Veto total ao decreto número 018, que dispõe sobre: institui a publicação da lista de munícipes vacinados contra a Covid-19 no site da Prefeitura Municipal de Pirapozinho e dá outras providências. Também será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 013 dispõe sobre: denomina o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Pirapozinho e dá outras providências. Projeto de lei número 13/2021 dispõe sobre: denomina o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Pirapozinho, São Paulo, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominado como Carlos Roberto de Castro o Departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Pirapozinho. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Autor, Claudinei de Nelo. Referido projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei número 032 dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos em frente às clínicas veterinárias e dá outras providências. Projeto de Lei número 32. Artigo 1º. Fica o município obrigado a demarcar vaga de estacionamento exclusivo para veículos em frente às clínicas veterinárias públicas e particulares da cidade de Pirapozinho. Artigo 2º. Serão demarcadas e distribuídas, no mínimo, uma vaga exclusiva para veículos em frente a cada estabelecimento do artigo anterior, cujo uso ficará restrito para embarque e desembarque de pacientes e usuários. Artigo 3º. Fica limitado o direito à utilização das vagas exclusivas ao tempo necessário para o embarque e desembarque dos pacientes, e o motorista não poderá sair do seu assento de condutor do veículo enquanto durar o embarque ou desembarque, salvo casos necessários em que precisará auxiliar na retirada dos pacientes. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 30 dias, a contar de sua publicação. Autor do projeto de lei, Eliseu Zanini. Referido projeto fica à disposição das comissões de Finanças e Justiça. Projeto de resolução número 001 dispõe sobre: institui a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de Defesa das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos microempreendedores individuais e dá outras providências. Projeto de resolução número 01 dispõe sobre: institui a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de Defesas Microempresas, das empresas de pequeno porte, dos microempreendedores individuais e das cooperativas. Artigo 1º. Fica instituída a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Defesa das Microempresas, das empresas de pequeno porte, dos microempreendedores individuais, das cooperativas, no âmbito da Câmara Municipal de Pirapozinho, com o objetivo de discutir e propor ações de incentivo ao empreendedorismo, a micro e pequenas empresas, às empresas individuais e às cooperativas, bem como: primeiro, realizar estudo para aprimoramento da legislação municipal, de modo a fomentar o empreendedorismo e promover a fiscalização, a organização e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, das empresas individuais e das cooperativas. 2. Elaborar proposituras ou sugeri-las ao chefe do Poder Executivo quanto de competência desta, que visem a inovação tecnológica e desburocratização, a análise de carga tributária e a redução de custos. 3. Realizar seminários, debates e audiências que tratem de temas importantes para a frente parlamentar. 4. Promover a integração da frente parlamentar com as ações do governo ou da sociedade civil. 5. Fomentar políticas de fornecimento de créditos e financiamento para equipamentos e insumos. 6. Implementar novos arranjos produtivos para a criação de postos de trabalho nos mais variados setores. 7. Viabilizar parcerias com as empresas de médio e grande porte, com escolas técnicas, universidades e outros centros educacionais para aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem através de estágios, cursos e atividades de extensão. Artigo 2º. A frente parlamentar que se trata esta resolução será composta mediante livre adesão pelos vereadores e terá a coordenação a um secretário eleito para um mandato de 1 ano entre os vereadores que aderirem à frente parlamentar.
Parágrafo único. A adesão que se trata desse artigo será formalizada e entregue aos presidentes da Câmara em até 15 dias, contando da publicação dessa resolução. Artigo 3º. As reuniões da Frente Parlamentar de que trata essa resolução serão públicas, realizadas periodicamente nas datas e locais estabelecidos por seus membros, podendo contar com a participação de munícipes e organizações representativas. Artigo 4º. Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar com o sumário da conclusão de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou encontros, publicados pela Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Artigo 5º. A frente, Câmara Municipal Pirapozinho. Tá corrigindo aqui, que depois tem que corrigir. Artigo 5º. A frente parlamentar de que trata esta resolução extingue-se ao término da legislatura em vigor, ou seja, 31/12/2024. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento. Artigo 7º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Autor, Claudinei de Mello. Referido projeto fica à disposição das comissões de Finanças e Justiça. Projeto de Decreto Legislativo número 022, dispõe sobre concede honraria municipal e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 22. Artigo 1º. Fica concedido nos termos de alínea B do inciso 21º do artigo 13º da Lei Orgânica do Município de Pirapozinho, a título de honra ao mérito ao ilustríssimo senhor Jesus Aparecido Veronese. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Autor do projeto, Jurandir Aparecido de Lima. Referido projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Decreto Legislativo número 023. Dispõe sobre concede honraria municipal e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 23. Dispõe sobre concede honraria municipal e dá outras providências. Artigo 1º. Nos termos da Lei Municipal número 4.262/2017, com as alterações da Lei número 4.482/21, fica concedido o certificado de mérito do hino oficial do município de Pirapozinho ao ilustríssimo senhor Abner Vinícius da Silva Santos. Artigo 2º. A presente homenagem justifica-se em face de sua atuação no âmbito do futebol profissional do nosso país, culminando com sua convocação para compor a Seleção Olímpica Brasileira na data FIFA para os Jogos de Tóquio 2020. Artigo 3º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, Jurandir Aparecido de Lima. Referido projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Vamos passar para a primeira parte da ordem do dia. Requerimento número 71. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao SEBRAE, Serviço de Apoio às Microempresas de São Paulo, Escritório Regional de Presidente Prudente, solicitando informações sobre a disponibilidade de cursos gratuitos que possam ser desenvolvidos no município. Autor do requerimento, Claudinei de Mello. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o autor. Presidente, eu tenho mais 2 requerimentos, né? São 3, mas eu não vou fazer uso da palavra por questão do tempo. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jurandir.
Cumprimentar o Dinello, mas já convidando Vossas Excelências, quarta-feira, 20 horas, a gente vai falar com a professora Elaine Ziemba, numa live no canal do Jura, 20 horas, sobre o semestre segundo vestibulinho da ETEC, segundo semestre de administração para Pirapozinho. Então, termina dia 6 as inscrições para o vestibulinho. Então, quarta-feira, já convido Vossas Excelências para acompanhar a gente um bate-papo com a nossa professora Ziemba, né, sobre o vestibulinho ETEC, até com sorteio de algumas inscrições para Pirapozinho. Tá? Então, já convido Vossas Excelências a estar conosco também e ouvir um pouco do que ela tem que passar, um pouco do relato do curso, até para incentivar que tenhamos aí boa quantidade de inscrições para o vestibulinho ETEC 2021, segundo semestre. Tá bom? Muito obrigado. Continue em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento número 72. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que seja encaminhado cópia do mapa de divisões do município, informando ainda se o Departamento de Engenharia do município possui informações sobre a existência de um marco geográfico de divisas entre a estrada vicinal e a sede do clube da ACAD. Autor, Claudinei Dinello. Requerimento está em discussão, está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento número 73. Considerando que o deputado estadual Carlos Gianazzi apresentou o projeto de decreto legislativo número 22, de 23 de 6 de 2020, que susta os efeitos do decreto número 65.021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio de providência do Estado e da outras providências, que instituiu desconto previdenciário escalonado nos proventos dos servidores públicos aposentados do Estado. Considerando que referido PDL foi aprovado nas comissões da Alesp e entrou em tramitação de urgência no final de 2020. Mas com o recesso do final do ano, as discussões foram interrompidas. Considerando que o decreto onera principalmente servidores estaduais aposentados e pensionistas que ganham a partir de R$ 1.045, com imensuráveis prejuízos à sua grande maioria. Considerando, finalmente, que é de suma importância que essa agrédia casa de sua sensibilize com os milhares de servidores estaduais que nessa pandemia, mais uma vez, provaram a importância da presença do Estado, do serviço público, seja nos hospitais públicos, nas escolas e na assistência social. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se consigne em ata voto de irrestrito apoio ao projeto de decreto legislativo de número 22/2020, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, que susta os efeitos do decreto número 65.021, de 19 de junho de 2020, que dispõe sobre a declaração de déficit atuarial do regime próprio à Previdência do Estado e das outras providências. Requeremos ainda que seja dada ciência ao excelentíssimo deputado, presidente da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, senhor Carlão Pignatari, e os líderes partidários e demais representantes legislativos, sobre a presente propositura. Autor do requerimento, Lucimara Lúcio. Esse requerimento, até pedi para o secretário para que colocasse
o nome de todos os vereadores. Eu fui procurada por professores e por alguns funcionários do Estado e pediram que a gente fizesse uma moção de apoio. E no caso o que poderíamos fazer era um requerimento mostrando o apoio dessa casa com relação às perdas salariais do Estado que vem acontecendo. Então, gostaria que vocês todos assinassem comigo. Eu já falei com o secretário, ele disse que vai colocar o nome de todos. Continua em discussão o requerimento. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento número 74. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que seja encaminhado para apreciação desse legislativo projeto de lei dispondo sobre a instituição do programa de creches para idosos no âmbito do município de Pirapozinho. Ressaltamos a relevância da matéria em questão com imensurável alcance social, justificando dessa forma a elaboração e encaminhamento da matéria, tendo por objetivo sua implantação e que certamente será deliberada com a urgência a que faz jus, atendendo assim nesse importante pleito a nossa população. Autora Dulcimara Lúcio. O requerimento está em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado. Requerimento número 75. Considerando a crise hídrica, porque passou o São Paulo em 2013, sendo considerada a maior da história e também no Sudeste, mais recentemente. Considerando que o governo federal, preocupado com o baixo volume dos reservatórios das hidrelétricas do país, montou uma sala de situação sobre condições hidrológicas e gestão enérgica para tratar o problema. Considerando em várias vezes que fomos avisados que haveriam paradas no fornecimento de água em Pirapozinho, considerando que estamos em período de estiagem e não sabendo o quanto esse período pode perdurar e trazer perturbação em relação ao fornecimento adequado e necessário, requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie a Sabesp no sentido que a mesma informe a esta casa dados e informações sobre a realidade do abastecimento de água em Pirapozinho, em especial número de poços, nível de reservatórios e se há parte da empresa. Campanha constante sobre a necessidade de evitar desperdício, antes que cheguemos ao fundo do poço. Autor do requerimento, Jurandir Aparecido de Lima. Requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor. Esse requerimento, que inclusive eu gostaria que Vossa Excelência pudesse compartilhar comigo assinando, não é cobrança, mas sim um pedido de informação à Sabesp, no sentido que ela nos posicione qual é a realidade hoje do abastecimento de água de Pirapozinho, considerando que a nível federal já foi montada uma Câmara, para poder estudar a questão da falta de abastecimento com alguma crise hídrica que possa acontecer e acometer o país como um todo, especialmente no estado de São Paulo, onde a Sabesp e Pirapozinho estão pedindo essas informações para que a gente também saiba se a Sabesp em Pirapozinho tem feito qual a sua estrutura e se já está prevendo, se existe no radar deles algo a ser pensado, algo a ser construído do ponto de vista já do racionamento, já de educação para o bom uso e o uso racional da água na nossa municipalidade. Com isso, eu estou pedindo aqui algumas informações e, especialmente, número de poços, o que nós temos hoje dos limites. O Ferreiro fazia isso no meio que na constância, tempo que estava tomando um cafezinho com ele, faz tempo que eu não fui conversar com o novo gerente, mas são sempre solícitos com a gente e trazer aqui essa informação, para que eles tragam para casa as informações pensando, para que a gente não tenha, nem no Brasil, nem no estado de São Paulo,
e muito menos na rua da minha casa, desabastecimento por conta de crise hídrica, como foi acometido em 2013, o nosso estado em especial. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse assinar junto, pedindo essas informações para a Sabesp com relação à nossa situação hoje, com relação ao abastecimento e para o futuro, se eles têm colocado aí no radar deles um trabalho já hoje, ou de médio e curto prazo, com relação a essa crise que já se evidencia nos discursos do governo federal. Tenho dito, muito obrigado. Continue em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento número 76. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja promovida audiência pública com a finalidade específica de tratar do esporte, cultura e turismo do município de Pirapozinho. A realização da audiência, ora solicitada, tem por objetivo diagnosticar as estruturas e ações dos 3 setores, de modo a ouvir o executivo, os chefes de setores e a população interessada. Assim sendo, apresentamos a presente propositura de forma que aprovada seja designada data e horário para sua efetivação no âmbito desse legislativo. Autor, Jurandir Aparecido de Lima. Requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor. Bom, de forma rápida e sucinta, senhor presidente, o requerimento 076 pede a realização de mais uma audiência, e já tem uma aprovada por esta casa, e pedindo essa agora para falarmos sobre esporte, cultura e turismo, do qual eu queria também que Vossas Excelências pudessem estar carimbando e participando dela enquanto a gente fazer esta agenda. A preocupação, né, é a gente entender, principalmente no início de mandato, né, o prefeito Lucas sinalizou que ele tem interesse em montar uma secretaria de esporte, lazer, turismo, juntos e cultura. Isso é muito bom, dentro de uma organograma bacana. Então eu estou trazendo aqui essa possibilidade de dialogar isso com a população, com os interessados, ainda que seja em via remoto, mas que seja feito com os interessados, um bate-papo aqui, via audiência pública, de modo a juntarmos energias, conhecimento de quem está na ponta exatamente, para traçarmos junto, talvez próximos 3 anos aí, uma política pública local, e que não seja só do governo que está, mas que seja de Estado, seja do município, que seja composto dentro da lei orgânica, que seja dentro de um conselho efetivamente de esporte, lazer, cultura e turismo, que acompanhe aí a questão que o Dinella acabou de propor de uma frente parlamentar, que acompanhe o desenvolvimento de algo maior, algo de constância, algo que tenha sua identidade, que não seja mais somente um braço da divisão municipal de educação. Porque esporte, lazer, cultura tem o seu viés, tem projeto, tem encaminhamento nacional, tem encaminhamento na estadual, tem secretarias próprias, ministérios próprios. Nós precisamos criar isso também pela Pirapozinho. Por isso, o pedido dessa audiência pública que a gente quer realizar, aí pensamos já no mês de agosto. Tenho dito, muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento número 77. Considerando que através da Lei Municipal número 3.570/09, o município de Pirapozinho foi autorizado a adquirir por desapropriação, via amigável ou judicial, por interesse público, a área de terra constante na matrícula número 47 do primeiro cartório de registro de imóvel de Presidente Prudente, São Paulo, localizado na rua Euclides da Cunha, número 377, destinada única e exclusivamente para fins de doação ao Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando a construção da agência da Previdência Social nessa cidade. Considerando que, no mesmo exercício,
foi editada a Lei número 3.602, de 8/10/2009, estipulando que não utilização da área descrita para os fins descritos, no prazo máximo de 5 anos a contar da transferência do imóvel ao INSS. Importará na sua reversão ao patrimônio municipal, não cabendo ao INSS qualquer indenização por benfeitorias a casa existentes no imóvel, considerando que, decorrido o prazo inicialmente anotado, aquele órgão federal não deu início à obra, ensejando a edição da Lei número 4.095, de 7/11/2014, prorrogando o mesmo por mais 3 anos, considerando que, em 7/11/2017, transcorreu o último prazo concedido, portanto, há 3 anos, 6 meses e 16 dias, sem que o órgão federal beneficiado tenha executado qualquer obra na área recebida. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao prefeito municipal, solicitando que sejamos informados sobre eventuais medidas adotadas pela administração municipal, objetivando a reversão daquela área ao patrimônio municipal. Autora do requerimento, Maria Aparecida Alves da Silva. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra a autora. Então, eu entrei com esse requerimento porque, não sei se todos sabem, ali do lado do Centro Espírita tem um terreno enorme ali, mais ou menos uns 800 metros. E esse terreno era para ser construído o INSS. O INSS. Só que aí não foi construído. E isso já se passaram anos. Aí o prefeito, que acabou de sair, prorrogou para mais 3 anos. E em 2017 venceu essa prorrogação do terreno. E o terreno está lá. Está em aberto, não tem nada. Vê se consegue com que esse terreno seja do município, vender, fazer algo, ou fazer algum investimento nesse terreno. Então eu peço que o prefeito analise e veja o que está acontecendo com a história desse terreno. Tenho dito. Continue em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Requerimento número 78. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, que se oficie ao deputado estadual Mauro Bragato para que se faça a gestão junto à Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, senhora Célia Leão, e apresente a esta Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência nossas dificuldades encontradas em manutenção ao atendimento a estas PCDs. Requeremos ainda que cópia da presente propositura seja encaminhada à senhora Marlene Mendes da Silva Damascena, DRS 11, de Presidente Prudente, a Unipontal, União dos Municípios da Pontal do Paranapanema, a UMES, União dos Municípios da Média Sorocabana, e Rede Luci Montoro, São Paulo, diretor. Autor, Claudinei de Nelo. O requerimento está em discussão. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Aprovado o requerimento. Vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Projeto de lei número 009 dispõe sobre: aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela legalidade do projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. Está em primeira votação o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jurandir. De forma breve,
ponderar que houve um esforço dessa casa poder entender realmente o projeto, cumprimentar a todos, porque é um projeto capcioso de interesse comum de longo prazo para o nosso município. Eu já queria fazer um pedido a Vossa Excelência, até se a gente pudesse fazer um requerimento verbal aqui, para a mesa diretora, que possa discutir, para que seja implantado nesta casa, pensando na questão dos resíduos sólidos, mas já avançando isso também, para a questão da energia. Que se faça um projeto aqui, prospecte um projeto, seja para esse ano, para o outro, ou para daqui 3 anos, até terminar esse biênio aqui, da implantação nesta casa de energia biovoltaica, se não me engano isso, né? Fotovoltaica. Fotovoltaica. Que possa ser feito um estudo para que a casa dê mais um exemplo de solidez, de quanto isso, faz um estudo de quanto isso se pode economizar, porque é economia. Eu me lembro quando a prefeitura falou de fazer um investimento na parte tributária, de comprar computadores, de contratar pessoas, contratar uma empresa para fazer uma avaliação, um diagnóstico. A prefeitura passou a economizar muito. Investiu 160, em 3 primeiros meses já tinha consumado os 360, já tinha pago 160, já estava recebendo 360 mil reais por mês. Então eu acredito que se a gente puder fazer uma avaliação, se a Câmara pode, a longo prazo, fazer um investimento para economizar isso no futuro. É a minha propositura dentro desse projeto aí, que eu acho que tem a ver com o assunto. Tenho dito, muito obrigado. Muito oportuno esse requerimento, vereador. Está em votação o projeto. Aprovado. Requerimento de urgência assinado por 3 vereadores, em discussão, votação, aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. Aprovado. Aprovado projeto de lei em primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei número 028 dispõe sobre a isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, para igrejas ou templos de qualquer culto que funcionem em imóveis cedidos ou alugados, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela legalidade do projeto, em discussão e votação, aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto, em discussão, em votação, aprovado. Está em discussão a emenda. Vamos dar leitura à emenda do projeto. Nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, apresento a seguinte emenda ao projeto de lei número 28/21, 18 de 2021. Dispõe sobre a isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, para a igreja ou templos de qualquer culto que funcione em imóveis cedidos ou alugados, entre outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º do projeto de lei número 28/21 de 2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O presente benefício fiscal será concedido às entidades religiosas com atividade no município e que possua contrato firmado anterior ao pedido do benefício. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, Eliseu Zanini. Está em discussão a emenda. Está em votação a emenda. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto com a emenda. Está em primeira votação o projeto com a emenda. Aprovado. Requerimento de urgência assinado por 3 vereadores, em discussão, em votação, aprovado. Está em segunda discussão o projeto com a emenda. Está em segunda votação o projeto com a emenda. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação com a emenda. Projeto
de lei número 031 dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo a implantar programa municipal de incentivo à vacinação contra a brucelose bovina e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela legalidade do projeto em discussão, em votação, aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto, em discussão, em votação, aprovado. Vamos dar leitura na emenda. Nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, apresento a seguinte emenda ao projeto de lei número 31/21/18, expondo sobre: autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Municipal de incentivo à vacinação contra a brucelose bovina e das outras providências. Artigo 1º. Fica suprido o artigo 3º, seu inciso 1º e alíneas A e B, bem como o artigo 4º. Artigo 2º. Remuneram-se os artigos 5º, 6º e 7º que passam a ser numerados como 3º, 4º e 5º, respectivamente. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Autor da emenda, Jurandir Aparecido de Lima. Está em discussão a emenda. Em votação a emenda. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto com a emenda. Está em primeira votação o projeto com a emenda. Aprovado. Requerimento de urgência assinado por 3 vereadores, em discussão, em votação, aprovado. Está em segunda discussão o projeto com a emenda. Está em segunda votação o projeto com a emenda. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação com a emenda. Projeto de resolução número 001 dispõe sobre: institui a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de Defesa das Microempresas, das empresas de pequeno porte, dos microempreendedores individuais e da outras providências. Existe um requerimento de urgência assinado por 3 vereadores. Em discussão, em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Vereador Lucas Fernando Vitali. Pela legalidade. Vereador Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Vereador Marlon Campos de Souza. Pela legalidade. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer da Comissão de Justiça, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Vereador Eliseu Zanini. Favorável. Vereadora Débora Rodrigues de Santana Lima. Favorável. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças. Está em votação. Está em votação, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. Essa palavra. Com a palavra o vereador Dinello. Eu fiz esse projeto até por indicação do SEBRAE, porque o município ele tem aí o nosso departamento, né, de geração de emprego e renda, e nós precisamos ouvir aonde é que a gente pode contribuir, né, mais com a população, com as MEIs, com a geração de renda. Então, com esta comissão parlamentar, que depois a gente tem que sentar aí com os demais vereadores, presidente, e ver como vai ser feito, a gente tem condição de contribuir mais, né, com o município. E o SEBRAE pediu uma agenda, um bate-papo com a Câmara no dia 10 de junho.
Então depois eu vou informar vocês certinho, no dia 10 de junho a gente vai estar conversando com a diretoria do SEBRAE e a gente pode tirar todas as dúvidas de parceria que o município possa estar trazendo para o município. Eu pensei muito em Tororó, a gente precisava pensar em alguma coisa de geração de renda em Tororó do Paranapanema. Mas a gente não sabe como fazer isso, né? Nós não temos esse status de conhecimento, mas o SEBRAE tem. Então se essa casa aqui tocar um trabalho em parceria com o SEBRAE, juntamente com a geração de renda do município, eu acredito que nós vamos poder assim ter bons frutos desse trabalho. Tenho dito. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. Aprovado. Aprovado o projeto de lei em primeira e segunda discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 022. Dispõe sobre concede honraria municipal e dá outras providências. Existe um requerimento de urgência, assinado por 3 vereadores, em discussão e em votação aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Vereador Lucas Fernando Vitali. Pela legalidade. Vereador Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Vereador Marlon Campos de Souza. Pela legalidade. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça. Está em votação o parecer da Comissão de Justiça. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Vereador Eliseu Zanini. Favorável. Vereadora Débora Rodrigues de Santana Lima. Favorável. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças. Vou colocar em votação. Está em votação o parecer da Comissão de Finanças. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Jurandir. Senhor presidente, eu quero só fazer uso da palavra, primeiro para agradecer os novos vereadores que já assinaram junto e já se prontificaram a votar também, dado aí já os pareceres. Eu queria ler aqui a biografia de forma rápida, tá? Do companheiro, amigo, servidor, pai, avô Jesus, Aparecido Veronese, que nasceu em 2 de 4 de 1951, como consta no registro, né? Mas na verdade ele nasceu em 18 de 3 de 1951. Então tem aquelas diferenças lá na época do papel, né? Natural de Pirapozinho, estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Filho de Gentil Aparecido Veronese e Zilda Sapia Veronese, ambos falecidos. Perdeu seu pai muito cedo, quando tinha apenas 6 anos de idade, e teve que começar a trabalhar muito cedo, em uma olaria entre Pirapozinho e Arandila, para ajudar a suportar sua família, composta por 5 irmãos: João, Geni, Heleno, já falecido, cantor, Osmar e o Gentil, também falecido. Devido ao seu jeito de ser paciente e educado com as pessoas, empenhado e dedicado no seu trabalho, sempre entregando o seu resultado com qualidade, ao longo de sua jornada profissional na empresa Brazuei, hoje Sina, acabou ganhando o apelido carinhoso entre os colegas de trabalho, em que muitos ainda hoje o chamam de 10, que pode representar uma nota máxima, ou seja, uma pessoa que de fato fez e faz diferença na vida dos outros. Afinal, quem na vida não gostaria de ter tirado um 10? Não podemos, é claro, deixar de lembrar da sua mãe Zilda, o chamava de Tita, como forma de demonstrar o seu carinho e afeto pelo filho. Se aposentou aos 47 anos de idade como mecânico de manutenção industrial da empresa Brazuei. Após encerrar sua carreira em empresas privadas e por não conseguir ficar parado, optou em fazer concurso público e mudar de carreira. Foi aprovado e começou a sua nova jornada no serviço público em 4 de outubro de 2005. É casado desde 19 de 11 de 77 com Fátima Caldeira Veronese, fruto desse relacionamento exemplar que dura até hoje. Tiveram 3 filhos: Juliano Caldeira Veronese, 40 anos,
Carlos Fernando Veronese, 38 anos, e Flávio Vinícius Veronese, 33 anos. E é vovô, Babão e Coruja, de 6 netos, o Leonardo, o Gabriel, a Beatriz, o Matheus, o Arthur e o Fernando. Tem uma habilidade inata em consertar coisas, em prazer em servir e ajudar o próximo. Ao longo da sua vida vem colecionando um arsenal de ferramentas em sua casa e sempre disposto e pronto para usá-las para satisfazer a necessidade de alguém. Gosta também de guardar coisas que, segundo ele, algum dia será útil, mas que por vezes acaba esquecendo onde guardou-as. Desenvolve ativamente trabalho social na nossa comunidade. Atualmente faz parte da Pastoral do Batismo, onde ministra curso de preparação para o batismo. E também coordenador de bairro Jardim das Flores, onde é responsável pela coleta e gestão do dízimo, novenas e terço. Esse é um pouco da história trazida pelos filhos do nosso companheiro Jesus Aparecido Veronese, que recebe o título de honra ao mérito da Câmara Legislativa de Pirapozinho. Tenho dito muito obrigado. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Está em segunda votação o projeto. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 023. Dispõe sobre concede honraria municipal e dá outras providências. Existe um requerimento de urgência assinado por 3 vereadores em discussão, em votação, aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Vereador Lucas Fernando Vitali. Pela legalidade. Vereador Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Vereador Marlon Campos de Souza. Pela legalidade. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça. Ninguém usando da palavra, está em votação. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Vereador Eliseu Zanini. Favorável. Vereadora Débora Rodrigues de Santana Lima. Favorável. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças. Ninguém usando da palavra, está em votação. Está em votação o parecer da Comissão de Finanças, aprovado. Está em primeira discussão o projeto. Está em Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jurandir. Como temos tempo ainda, acho que vai dar tempo a gente fazer a leitura aqui da biografia do Abner. É um pouco da história colhida aí dos anais da internet em especial. Eu quero fazer porque eu me sinto feliz por 2 oportunidades. Primeiro que eu, colaborador efetivo do Alpes, né, dei o melhor de mim para escolher Alpes. E ver o resultado aqui desse jovem que chegando naquilo que um dia eu sempre sonhei de fazer, que é poder erguer uma bandeira brasileira em algum pódio, né, mas não consumi o sonho. E eu posso ter passado, ter tido essa oportunidade de ajudar a conseguir isso. E quando isso acontece com alguém que a gente ajudou e que leva ainda o nome da nossa cidade, a gente fica muito feliz e até emocionado. Então, e outra questão, porque essa honraria que nós estamos entregando hoje, ela também foi criada num momento especial, que é a Semana de Museus, que a gente comemorou em 2015, que é uma política pública também de governo, do qual eu tive participação efetiva enquanto gerente do Museu Cacique de Ibiçá, e que teve o hino, a construção do hino de Pirapozinho, feito por gente daqui, pelo nosso o jurídico da casa, pelo Luiz Ramos, grande conhecedor da música, e que depois de 70 anos o Pirapozinho tem um hino. E foi esse forasteiro Jurandir que fez com que acontecesse. O Abner nasceu em Presidente Prudente, Abner Vinícius da Silva Santos. Cresceu na cidade de Pirapozinho, iniciou a sua carreira futebolística na Escola de Futebol Alpes. Depois nas divisões inferiores de bairro de esporte do Grêmio Prudente, onde atuou por 2 anos. Posteriormente teve uma breve passagem pelas categorias de base do Mojimirim. Abner chegou às divisões de base da Ponte Preta ano 2017.
Após boas apresentações na Copa do São Paulo Júnior, em 2019, foi promovido ao elenco principal da Macaca e renovou seu contrato até o fim de 2022. Estreou pelo Clube de Campinas no Derby Campineiro, válido pelo Paulistão 2019. A partida foi disputada no Majestoso e a Ponte Preta derrotou a arquirrival Guarani pelo placar de 3-0. Abner assinalou seu primeiro gol pela Ponte Preta no dia 25 de maio de 2019, em disputa diante do Paraná Clube, válida pela Série B de 2019. O lateral sacramentou a vitória por 3-2 do Screte Paulista, com um pombo sem asas lançado da intermediária. Abner atuou pela Macaca em 13 oportunidades até ser negociado com o Atlético Paranaense. Foi anunciado no Atlético Paranaense no dia 19 de julho de 2019 para contar com o jogo lateral. O Furacão desembolsou a importância de 2,4 milhões de euros, equivalente a 10 milhões de reais, transformando-se na maior contratação da história do futebol paranaense. Abner foi convocado para defender a seleção brasileira sub-23 em amistoso no Pacaembu contra a Colômbia no dia 5 de setembro e Chile no dia 9 de setembro de 2019. No primeiro jogo permaneceu no banco de reserva e no segundo jogo entrou aos 27 minutos no segundo tempo, tendo destaque. Foi convocado para compor a seleção olímpica que estará representando o Brasil e Pirapozinho em Tóquio, projetando o nosso município em todo o cenário mundial, sendo digno, portanto, da presente homenagem, solicitando assim o imprescindível apoio dos nobres pares para, no sentido de sua aprovação unânime para esta casa. Edifício Vereador Vicente Perim, plenário Francisco Gomes de Andrade, 24 de maio de 2021. Muito obrigado. Está em primeira votação o projeto. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Lucas. Parabenizar o vereador Jurandir por essa homenagem a esse grande garoto aí, Abner, que também já foi meu aluno, né? No ano de 2009, disputamos, então tem que acrescentar também no currículo dele, disputamos o campeonato regional do ProERD, né? Foi disputado por 6 municípios e ele fez parte dessa equipe. Com 10 anos de idade, nós somos campeões regionais. Então, esse menino está onde ele merece, porque é um menino de grande valor. O pai dele foi um grande incentivador, é um grande incentivador até hoje, né? Que ele não mediu esforços para estar acompanhando os filhos, né, em toda a caminhada esportiva. E o Abner se destacou, como diz aí o Jurandir, nosso vereador Jurandir, que é um menino muito bom, muito simples e carente, né, assim, de público. E o pessoal aí hoje está vendo ele aí, ó, se destacando aí, hoje mundialmente, né? Não somente no Brasil, mas mundialmente. Tenho dito, senhora presidente. Está em segunda votação o projeto. Continue em discussão. Não, senhor presidente, para complementar só a minha palavra, pedi também o vereador Odilo assinar o projeto aqui junto também, que ficou faltando o nome dele na folha, e também fazer um registro. Agradecer o Alex Luiz Pereira da Silva, a gente tem algumas diferenças aí que aconteceu, mas já estamos namorando de novo. E também agradecer o amigo Marcos Brambila, porque na época ele era prefeito, foi quando a gente teve o início da escola de futebol, e ele deu todo o apoio. Hoje nós estamos em partidos diferentes, lá diferente da política, mas eu sou uma pessoa que tenho gratidão no coração, e posso, de novo, falar aqui. Obrigado, senhor Marcos Brambila, porque na época que foi prefeito, não mediu esforço para garantir que a escolinha de futebol Alpes tivesse toda a atenção, desenvolvimento, apoio e estrutura para chegar nesse pé que hoje ser lembrado quando saiu daqui de Pirapozinho para a seleção brasileira Olimpíadas Tóquio 2020. Muito obrigado. Está em segunda votação o projeto. Aprovado.
Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Claudinei de Nel. Eu não sei se os demais vereadores estão tendo a mesma dificuldade que eu estou tendo com relação à saúde. E eu pensei essa semana em conversar com a Viviane, né, a responsável pelos ESF, e eu não gostaria, não sei se a gente fosse, se a gente, em vez de eu ir lá conversar com ela, se a gente marcasse uma conversa à noite, para a gente esclarecer algumas dúvidas. A população, ela precisa conhecer um pouco mais que nós estamos em pandemia, nós não estamos assim com folga lá no pronto atendimento, lá no ESF. Está todo mundo estressado, estamos com um número de funcionário reduzido, como o prefeito já passou hoje. Então eu vou pedir, Dulcimara, se ela pode nos atender num horário à noite, onde a gente pudesse participar, só nós vereadores e a Viviane, para a gente ter algumas informações, que a gente está tendo alguns contratempos. Marlon, aquele dia que eu fui lá no ESF, uma pessoa lá, nossa, falou horrores do nosso ESF do Vantini. E quando eu fui esclarecer a situação, não tinha nada a ver. O doutor não atendeu ela com a vacina porque ela não estava dentro do protocolo, né? Então, eu acho assim, e também temos funcionário também que às vezes não está tendo a boa vontade de explicar para o paciente a dificuldade desse paciente tem, às vezes, entender alguma coisa, e tudo isso tem trazido uma insatisfação na saúde, Débora. E eu vejo que é mais problema de informação, mais informação do que técnico. Então, eu não sei se vocês acham oportuno, se vocês falar para mim assim, ó, eu tenho interesse em participar de um bate-papo para a gente esclarecer alguma situação, eu converso com ela, ou a Dulce conversa, a gente marca à noite. Ou então eu vou lá num horário durante o dia e converso com ela. Então, eu acho importante nesse momento assim a gente ter informação, até para que a gente possa defender a saúde, defender o cidadão também, que as pessoas estão assim, né, a autoestima está lá embaixo, muito problema, né? Praticamente todas as famílias, hoje o caso do cunhado do Eliseu, que está numa situação gravíssima, e a gente se vê assim, não tem aonde se apegar. Então eu vou conversar justamente com a Viviane para que eu possa ver aonde é que eu possa contribuir mais com a questão da saúde pública. Então eu deixo assim, aí vocês definem o que vocês acham melhor, se vocês querem participar ou não. Então, obrigado, presidente. Muito interessante, oportuno, e os vereadores terão acesso como que está a sistemática da saúde, até enquanto vacinação, atendimento, fluxo de profissionais, fluxo de pacientes. Esse fim de semana eu fui questionada até por conta de que um paciente sintomático respiratório, ele não quer ficar com sintomático respiratório, porque ele não sabe ainda se ele é positivo. Mas como que nós vamos colocar uma pessoa que é sintomática com um que não tem sintoma? Então as pessoas não estão entendendo direito, e elas recorrem ao prefeito, aos vereadores. E aí essa conversa ela se torna muito importante, interessante, oportuna, porque todos saberão como anda a saúde. É muito importante. Eu me coloco à disposição para fazer esse agendamento. Vou agendar com a Viviane, né? Vou ver, acho que poderia ser quarta-feira. O Jurandir disse que já tem um compromisso, né? Que já nos convidou para participar. A gente pode ver para quinta-feira. Tá? Aí os demais vereadores poderiam participar às 20 horas, tá bom para todo mundo? Porque eu acho importante, nós temos... Não, mas é remoto, pelo celular. E nós temos pessoas importantes da saúde aqui, temos a Dulce, a Cida, o Dr. Marlon, a Débora, quer dizer, então isso ajuda a gente que não estamos dentro da saúde, dentro do circuito da saúde, a gente aprendeu um pouco, mas a saúde mudou muito, o que era em relação, em 2019,
2020 a saúde veio com uma nova roupagem. E quer dizer, nós estamos aprendendo, todos nós, mas vocês têm condição de informar um pouquinho mais para a gente. Obrigado. Realmente, pedi a palavra. Segunda-feira, eu estive ali no pronto atendimento, Débora, e estava muita gente na sala de espera e na outra sala. Aí cheguei, procurei o Jonas, estava o Jonas, o Baiano e o Fernando Videira. Para saber o que estava acontecendo, aquele monte de gente, a gente fica até preocupada ali no pronto-socorro. Aí o que aconteceu? 2 médicos, um médico precisou ir embora, porque o filho dele passou mal, e não achava outro médico para trabalhar. Aí tumultuou aquele monte de paciente com sintomas de Covid. Aí tem paciente que está indo lá para verificar a pressão. Paciente que está com coisinha simples, que dá para ir na farmácia e não no pronto atendimento. Não, a gente tem que saber, nós temos que orientar essas pessoas, pressão, coisa pequenininha, não ir no pronto atendimento. Porque fica mais grave, acumula um monte de gente lá. Eu vi que chegou um senhor lá para verificar a pressão. Então a gente tem que pedir, falar mais para as pessoas, evita ir no pronto atendimento, que acha que tudo vai resolver lá. E o Covid é só lá, não é em ISF, é só no pronto atendimento, né, Débora? Então aí pedir para as pessoas, vai nos seus postinhos, que dá para verificar. Eu fiquei preocupada, segunda-feira eu fiquei bem preocupada, tinha bastante gente com sintomas de Covid, tossindo, febre, gestante, mãe com criança, bebê. Então, para a gente poder orientar mais as pessoas sobre isso. Tenho dito. Nós estamos... Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, Débora. Nós, ali no pronto-socorro, estamos passando por uma situação muito difícil. Vocês imaginam 11 pacientes internados, a grande maioria em estado grave, 2 médicos para atender, tanto a demanda quanto os pacientes que estão internados. Os pacientes internados, eles têm que ter um cuidado maior, né? E tem que ser examinado, eles têm que abastecer o sistema. Então, isso, o médico, para fazer esse atendimento, demora bastante. E quando começou a pandemia, nós atendíamos em torno de 30 consultas nos sintomas gripais. Hoje a gente está atendendo 80, 75, hoje fica paciente lá dentro, fica numa outra salinha de espera, fica lá fora, os exames que é realizado. Então, assim, hoje está bem assustadora a situação que a gente está passando, né? Muitas pessoas, eu também fui procurada em relação a tal pessoa deu positivo, aí o outro não é positivo, está tudo junto. Eu falei, aí eu peguei, falei para ela, eu falei, a gente, ninguém, mesmo não tendo resultado ainda, não descarta se é positivo ou não. Quando a gente vai no mercado, a gente não sabe se tem alguém positivo ou não. Então, a partir do momento que você sai da sua casa, você está correndo um risco, né, de se contaminar. Então, eu acho que as pessoas têm que se cuidar melhor, sair de casa só em caso extremo, que é o que a gente não está acontecendo, que a gente vê muitas festas, né? E está assustador, mesmo tendo convênio, querendo pagar consulta, não tem vaga. Mas está muito difícil, né? Para todos nós, tanto funcionário, quanto a população, que muitas vezes precisa ser atendido ali mais rapidamente. E tem aqui, né, igual a Cida falou, muitos vão lá querendo fazer controle de pressão, controle de diabetes, sabendo que o paciente com diabetes, o risco é bem maior de complicação. Então, acho que falta muita orientação para a população. Muito obrigada. Só complementando, a população precisa de informação mesmo, Débora, porque se a pessoa que é sintomática, ela não quer ficar junto com os sintomáticos, então o que nós faremos com nós, que somos da enfermagem, com os profissionais? O que faríamos, então, com relação a isso? Então é muito difícil mesmo. E nós estamos vendo que estamos no período mais crítico da pandemia no município de Pirapozinho. Estamos sem funcionários, faltando médico, um monte de auxiliares de enfermagem e outros profissionais afastados. Eu fui procurada pela Débora, por intermédio da Débora, esse final de semana
já estávamos, né, Débora, com uma mulher numa maca mesmo, que não é uma cama, uma maca dura, uma senhora já idosa, e a Débora estava desesperada para que arrumasse mais cama. Nesse momento, eu entrei em contato, eu, o prefeito e o funcionário Edno, fomos até o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e trouxemos as 2 camas para lá, para o pronto-socorro, para tentar amenizar um pouquinho o problema. Não está fácil, a gente precisa divulgar cada vez mais para que as pessoas se cuidem. Nós estamos vendo muita gente sem máscara. Se principalmente usou máscara, você não vai se contaminar. Se as 2 pessoas que estão conversando, as 2 estiverem com máscara, ninguém se contamina. É muito importante isso daí. E as pessoas não têm consciência. Principalmente ontem, naquela vitória daquele jogo lá. Né? Foi desesperador, todo mundo sem máscara, todo mundo aglomerando. E quem é da saúde que sofre? Como o vereador Dinello falou no início, é uma situação que está deixando quem está envolvido, ou alguém da família, ou o profissional da enfermagem, em pânico. Tá? Traumatizante trabalhar no pronto-socorro. Tem aqui profissionais que podem falar isso por mim. Então, a gente gostaria, sim, que quem está nos ouvindo, que nos ajudasse, né, enquanto políticos que somos e enquanto profissionais da saúde, para que ajudasse divulgar, para que as pessoas se cuidassem, para que as pessoas só procurassem o pronto-socorro em caso mesmo de ser um sintomático respiratório, que coisas menores podem ser procurados as ESF. Então, muito obrigada. E nada mais havendo na pauta desta sessão e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa noite.